minhas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Provavelmente você já ouviu falar no grande rei da Babilônia, Nabucodonosor, na Antiga Aliança. Por volta do ano 600 a 586, realmente foi levado cativo todo Israel. Todo o povo de Deus foi levado cativo e vão ficar lá como escravo por muito tempo, vão sofrer bastante durante 70 anos. Mas sabe que Nabucodonosor, ele se encheu de si e achou que ele era muita coisa, né? Quando nós chegamos no livro de Daniel, conta um pouco da história desse Nabucodonosor. Esse homem apanhou na mão de Deus, porque Deus quis mostrar para ele, e na verdade mostra para todos nós nos dias de hoje, que Deus é Deus. Não tem como você mudar Deus. Você pode brigar com Deus, você pode querer ser maior que Deus, mas Deus vai ser sempre Deus. Você pode fazer um monte de coisa errada, pode fazer tudo, Deus vai ser Deus. E nós simplesmente criaturas de Deus. Nabucodonosor sentiu isso na pele. Sentiu, mas sentiu de uma forma muito dura. Esse Nabucodonosor que nós estamos falando, ele vai virar como se fosse um animal. Em Daniel capítulo 4, você conhece essa história. A partir do versículo 30 até o versículo 35, nós observamos parte dessa história. Daniel, capítulo 4, do versículo 30 ao 35. Você pode ler essa história inteira e você vai ver como é fascinante. Por que é que Deus deixou registrado isso para nós? Por uma razão, para a gente poder conhecer quem é Deus, o Todo-Poderoso. Então Nabucodonosor desafiou. Em certo momento ele estava no seu palácio, e ele diz que eu criei tudo isso para preencher, porque eu sou a majestade, como se ele fosse um Deus. E Deus disse para ele, olha, eu dou os reinos aí da terra a quem quiser e entrego para outro na hora que eu quiser. Você perdeu o seu reino. E Nabucodonosor vai se tornar como esse animal que você está vendo, com o corpo coberto de, a Bíblia fala penas, pelos, vai comer gramas com os outros animais, coisa que parece impossível para a gente. Mas quando ele recobra a sua mente, ele volta e faz uma adoração a Deus, reconhecendo que Deus é único, ele é o Senhor, ele é o Todo-Poderoso. Então, Daniel precisou chegar ao extremo animal, transformar-se num animal, comer coisa de animais, lá no meio dos animais do pasto. Nós não precisamos chegar a esse ponto. Podemos aproveitar o nosso tempo, a nossa mente que Deus nos deu, examinar as Escrituras e cultuar a Deus enquanto nós temos a capacidade, porque nós somos único. Não adianta você esperar para outra pessoa cultuar a Deus no seu lugar. Precisamos sim de outras pessoas para nos ajudar no entendimento das Escrituras. Pessoas sinceras que realmente vão falar só o que a Bíblia ensina e aonde ela cala, essa pessoa vai calar também. Mas Nabucodonosor, que é a nossa história de hoje, ele reconheceu quem é o grande Deus, o Todo-Poderoso, o Deus criador de todas as coisas. Daniel conta essa história e mostra que esse homem chamado Daniel, que foi levado bem jovem ainda para ser trabalhador lá no palácio, Daniel não se contaminou com as iguarias desse rei, com as coisas todas que tinha lá. Daniel manteve sóbrio, e ele e os seus amigos. Por que tudo isso? Eu quero contar a história do Daniel, mas quero contar a história desse que está aí cheio de pelo que você está vendo, que é o rei da Babilônia, o grande rei que hoje é como um animal. Um mendigo, ou pior do que o mendigo, porque o mendigo ainda vai caçar comida, ele está comendo mato, comendo capim junto com os bois. Não precisamos chegar a esse ponto. Mais uma vez, quero alertar você, podemos aproveitar o nosso tempo, aproveitar enquanto nós temos vigor físico e nosso intelecto
perfeito para achar quem é Deus. Esse Deus que Nabucodonosor encontrou depois que havia apanhado bastante. Leia capítulo 4 do profeta Daniel. É um dos profetas menores que você vai encontrar em sua Bíblia. Capítulo 4, você vai encontrar essa história inteira. Eu contei um pouquinho só a partir do versículo 30, que é a situação principal que Daniel descreveu para nós. Mas você pode ler todo o livro ou todo o capítulo 4. Vamos fazer isso? Que Deus abençoe você. Que você realmente tenha sucesso no estudo da sua Bíblia. Se precisar de ajuda, entre em contato comigo. De onde eu estou, eu posso falar com você. E assim ajudar você a caminhar com as suas próprias pernas, seguindo a Bíblia, sem precisar cair em erros de doutrinas de homens. Estamos conversados?